aí, pessoal, beleza? Meu nome é Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. E aí, Filipão? Mais um episódio que a gente tá aqui. Mais um episódio, pela honra e glória do Senhor. Amém. Estamos Glória a aqui. Deus. E hoje, É, aquele tema. aqui esse tema foi bem falado, bem Foi desejado. bem falado, bem desejado, exatamente. Mas antes de a gente falar do nosso tema e apresentar o nosso convidado aqui especial, vamos para os nossos Vamos patrocinadores, aos nossos né? patrocinadores, aqueles que nos apoiam a levar essa mensagem além. Se você está assistindo esse episódio hoje, é porque tivemos apoiadores. Então quero apresentar eles aqui, joga na tela. Vamos começar falando da Item Então Plants, vamos ó. começar a falar de sorriso, de dentes bonitos, que um sorriso abre portas, né? Você chega em um ambiente já com aquele belo sorriso, você quebra várias coisas, você aparenta ser mais bonito, aparenta ser mais sociável, aparenta até ser mais rico. Mas isso foi falado num outro episódio. Mas enfim, Item Plants Odontologia Moderna é pra você que quer dar aquele up no visual, quer fazer facetas, ou seja, você está com algum dente ausente aí, nós trabalhamos com implante, com próteses, com facetas, com reabilitação de um modo geral. Então, ó, vem com a gente que a gente resolve a tua situação dentária. Então vamos falar da Texis Soluções de Energia. A Texis é uma empresa especializada em venda e manutenção de no-breaks, estabilizadores, energia solar, carregadores de carros elétricos. Então, o que você tiver de problema em energia, conta com a Texis Soluções em Energia. Opa! Oh, alegria, alegria. É isso. Obrigado, nossos patrocinadores. E se você quiser fazer parte desse time de apoiadores, quiser ajudar a gente a levar essa mensagem além, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. E antes de começar o episódio, lembrando que é importante que você clique aí para seguir a gente, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, TikTok. E ó, compartilha com seus amigos para ajudar a levar essa mensagem o mais longe possível, que isso é importante pra gente. Beleza? E aí? Quem que a gente trouxe hoje aí? Vai lá. Caraca, aí ó, esse camarada, conheci ele tem umas 3 semanas. Por aí. A gente fez uma conexão ali num almoço. Olha como é que é importante o network ali, as conversas que surgem aí despretensiosamente. Mas não foi, que a gente sabe que não foi, né? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Jesuscidência. 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 E aí, o que a gente vai falar? Qual o tema de hoje, Felipe? Uau! Hoje a gente vai falar de transição de carreira. Transição de carreira. E aí, quando a gente pensou nisso, eu falei assim, cara, um cara que falou sobre isso, palestrou sobre isso no evento que a gente foi, onde eu conheci ele. E ele falou, pô, transição de carreira é um tema aí que a gente não falou ainda no podcast. Então eu vou chamar o Marco, que ele é o Prosper Marco, o Usher das milhas. Que Olha. fique registrado, foi eu que falei a primeira vez. O Usher das milhas, ele vai contar aqui alguma coisa sobre isso. Mas, Marco, um prazer aqui estar te recebendo. Seja muito E vai bem-vindo, ser viu, uma Marcos? honra aqui, a gente vai discutir sobre várias coisas. Mas se apresenta aqui pra galera, que a galera quer te conhecer. Quem é o Prosper Marcos? Olá, pessoal. Eu sou o Marco Santana. Meu Instagram é Prosper_Marco e provavelmente vou mudar para Usher das Milhas Boa. futuramente. Fica a Vou dica ter que já, ó. patentear. Já tô lançando aqui várias coisas. Vamos lá. Hoje eu trabalho com agência de viagem especializada em milhas. Show. E como que eu entrei nisso? Eu entrei nisso depois que eu rompi uma sociedade de outra empresa que eu tinha. E eu falei, eu tenho condição de viajar, mas não viajo. Então, deixa eu ver como que isso realmente funciona, né? Se é verdade. E daí eu comecei a pesquisar, Quanto tempo tem isso? quase 2 anos e meio já. Pô, legal. Foi antes da pandemia, por aí. São 4 anos já. Pô. O tempo passa rápido, né? Senão daqui a pouco eu vou entregar a minha idade. Voando. A carinha dele, não tem nem cabelo branco, é novinho. É porque tá escondido aqui. Mas hoje tu é especializado em viagens com milhas, é isso? Especializado em viagens com milhas. Então, essa é a sua profissão hoje. Uma das. Uma das, então. Uma das. E aí o tema hoje é transição de carreira. Foi quando você lá palestrou e falou exatamente sobre isso. Quem que você era, com o que você trabalhava e qual foi a chave que fez você, assim, virar e falar assim, não, cara, eu não quero mais isso. Porque, assim, tua história é forte. Você largar uma profissão que te rentabilizava bem, que você falou sobre isso,
e passar por uma coisa que é incerta ou, né, onde o céu, aí depende do ponto de vista, né, incerto ou o céu é o limite, eu acredito que seja isso, o céu é o limite, por isso que você mudou. Qual foi? Conta aí pra gente o que foi, como é que você tu era chegou e nisso como é hoje, que você né? assim, cara, é isso que eu quero. Isso começou em 2000 e... Você falou que tem 4 anos, 2 anos, 3... Foi antes da E pandemia. aí, antes disso, o que você fazia? O que era a tua Conta a tua pegada? formação, conta aí. O empreendedorismo começou na minha carreira, na minha vida, em meados de 2019. Uhum. Então, boa. fiz Tec Segurança, né, em 2012. 2012, boa. Depois, em 2013, já comecei a embarcar como Tec Segurança Offshore. Continuei embarcando durante quase 10 anos. Uhum. E durante esse período eu fiz engenharia. Engenharia de produção, depois engenharia de segurança. Porque eu queria continuar crescendo na carreira. Pô, então tu vem de técnico de segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho. Que é uma profissão, cara, muito técnica, muito séria. Uhum. Que lida com empresas de um porte muito grande. Principalmente empresa que tem muito funcionário, né? Quando você vai para engenharia de segurança do trabalho, então é uma empresa que tem muito funcionário. Offshore, então, tu vem desse background. Desse background de atividade de grande risco. Entendi. Mas eu só continuava, né? No começo ardia meu coração, mas chegou em um momento que eu não estava feliz na minha carreira. E daí eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não queria ser. Fala mais sobre isso. Então, foi um pouquinho antes do empreendedorismo vir para minha vida, né? Eu trabalhava embarcado já há uns 6 anos numa empresa. Isso era 2018, se eu não me engano. E como eu não era promovido, eu comecei a ficar insatisfeito. Aquela questão, né? E nessa época eu não era tão próximo de Deus. Já tinha me convertido, mas eu era crente de domingo. Olha, isso é sério, hein? Se você é crente de domingo, não comenta aqui embaixo. Não comenta aqui embaixo. Ou comenta eu e eu quero mudar de vida. Porque... Isso, também. Boa. Cara, mas isso que ele falou é legal, porque... Fala um pouco mais sobre isso. Você era crente de domingo. O que é um crente de domingo pra você? Um crente de domingo é quem quer se converteu, mas só vai à igreja aos domingos e não tem mais nenhum momento de comunhão com Deus. Boa. E eu só passei a entender isso muito tempo depois. Porque isso é muito comum, sabia? Muito tempo depois. E é recente. Então, a minha verdadeira conversão, eu vou até me batizar de novo, foi em 2023 agora, novembro de 2023. Olha aí. Então, é bem recente. Olha, que legal. E foi esse livro aqui que eu também trouxe para vocês, de presente. Olha! Opa! Ó, primeira vez que nós estamos ganhando algo no Presente podcast, aqui. um presente no podcast. Então, fica a dica legal. pros próximos que vierem, tá? Cara, já ouvi muito falar nesse livro, viu? É um livro que tava no meu... Está no meu radar. roadmap pra comprar e... Pô, mas agora eu não preciso mais comprar. Pronto. Pô, muito obrigado. Eu ouço falar muito desse livro aqui. E esse aqui ainda inclui um guia de estudos top, cara. Obrigado. E são 40... Obrigado de verdade, viu? 40 dias, né? Mas tem 2 dias extras. Então, são 42 dias. Pô, legal, cara. Então, daqui a 42 dias a gente conversa de novo. Opa, Legal. já lançou E o desafio. esse livro aqui fez parte da tua história, então? Fez parte da minha história, mas até chegar lá Isso, eu vou... vamos voltar um pouco ali pra gente entender a história e A gente tava no crente de domingo. Crente de domingo. Crente de domingo. De 2018 foi quando você tava insatisfeito aí nessa Tinha me convertido. empresa. Tinha me convertido. Mas como é que... Eu ia te perguntar o seguinte, Isso. você vem de alguma outra religião ou não? Ou você não? Você era um cara que não tinha muito... Não, minha base é católica. Sempre Legal. frequentei, fiz catequese, minha família é católica. Legal. E como é que foi esse assim, cara, virei crente? Como é que foi esse processo aí? Tava na dor, foi no amor? Pra ser sincero, a maioria das pessoas que eu convivia frequentavam a igreja. E tem um amigo meu que tem que dar crédito pra ele, que Isso. eu admiro ele até hoje. É o Guilherme. Ele falou, Marco, a gente jogava bola junto, né? Falou, Marco, vamos lá visitar. Você é de Macaé, né? Sou de Macaé. Macaé, Isso tudo em Macaé. Rio de Janeiro, região dos Lagos. Isso. Isso tudo aconteceu em Macaé. Tudo em Macaé. E eu aceitei o convite dele. E passei aí à igreja, falei, Gostei. me sinto em casa. Uhum. Legal. Porque a minha história familiar também, tipo, meu pai e minha mãe são separados. Uhum. Então, eu nunca tive uma família tradicional. E eu me sentia um pouco de vazio, né? No meu coração. Entendi. E quando eu ia à igreja, aos domingos,
preenchi. Eu falei, cara, esse aqui é o meu lugar. Cara, eu vou fazer uma vírgula nisso aí, cara, porque Fala. quando eu falei que é muito comum, né, a galera ser crente de domingo, e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, porque é isso que ele acabou de fazer. Muita gente vai na igreja, né, busca preencher, na verdade, um vazio. Né? Preencher alguma coisa, né? Que sente alguma falta. coisa que, cara, não sei o que é. Inclusive, esse final de semana a gente ouviu um caso lá de Novos Começos, que era alguém, enfim, não vou contar a história toda, mas a pessoa buscava, cara, eu preciso preencher com alguma coisa. Então, assim, a pessoa entra na igreja com essa perspectiva, e às vezes não sabe muito como, né? Beleza, fui lá, preenchi, entendi, mas como é que eu vou além? Então, esse é muito o crente do domingo, né? Na verdade, é uma pessoa que vem, de repente, de uma outra religião, ou de religião nenhuma, vai até uma igreja porque se identificou, quer preencher algo, só que assim, aquilo preencheu legal, mas não é só isso, né? E a igreja que eu ia, ela é muito tradicional. E durante os últimos, acho que 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei a não me identificar tanto. Então você ficou de 2018 até uns 2 anos atrás nessa igreja? Desde 2000 foi antes um pouquinho de 2018. 2018 eu já frequentava a igreja. Entendi. Mas por aí? Eu passei a frequentar a igreja em 2013, alguma coisa assim. Mas bem esporadicamente, só os domingos. Quando eu estava desembarcado, eu não estava viajando. Porque eu sempre viajei muito. Sempre gostei de viajar. Mas aceitou Jesus lá atrás, então? Aceitei Jesus lá atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Até vergonha de falar isso, mas faz o quê? Não, mas cada um faz da sua história. Faz parte do processo. E é bom que você olhar para trás hoje e linkar os pontos. Só que eu não tinha maturidade. E o legal hoje é que as igrejas são muito mais avivadas, né? Até as tradicionais. É verdade. Então tem muito mais atividade. Antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha célula e culto. Célula e culto, célula e culto. Então, hoje em dia tem grupo de corrida, tem grupo de surf. É verdade. Tem vários outros grupos, né? É verdade, que isso é importante para unir e fazer a pessoa ficar ali, não ser crente de domingo só um dia. Porque tem várias atividades, na nossa igreja também tem várias atividades que vão te preenchendo ao longo da semana. Porque uma coisa é você ir domingo e, beleza, cultuei, adorei, recebi, chorei. Só que aí você fica 6 dias da semana no mundo. E aí o mundo vai te puxando. Então, quando você preenche durante a semana alguns espaços, né, alguns dias, com coisas da igreja, cara, isso vai te fortalecendo. Essa é a ideia, por isso que a gente fez Carisma, legal. 2 dias na semana, tem GC, tem Culto tem o GC Máximos, que eu sou anfitrião do Máximos, enfim. Vai preenchendo e você vai convivendo com aquelas pessoas que vão te fortalecendo, que vão te edificando, vão te exortando. Isso faz toda a diferença. Isso faz parte do processo. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então eu vivi um processo de crente de domingo, né? Era um crente morno, digamos assim. Eu ia ao domingo, ficava ali, recebia a palavra, mas saía do culto, virava a esquina, aí alguém me fechava e já xingava. E eu não tinha maturidade, discernimento para continuar e buscar mais. Então esse foi o livro que realmente eu li, foi o primeiro livro que eu li 42 dias seguidos. Caraca. Na minha vida, assim, seguidos. Top. Nunca, nem na faculdade, eu só estudava pra prova. Então, mas são 42 capítulos? São 42 capítulos que você vai lendo um por dia. Legal. E eu passei a entender que, na verdade, não é a igreja, né? É o crente. Nunca foi, pô. Nunca foi. É o crente. Independente da igreja que você tá indo, se você não busca mais, a igreja nunca vai preencher tudo que você precisa. Não vai preencher mesmo. Então, assim, eu não era melhor porque eu não ia numa igreja boa, né? Ou que o pastor não era bom. Na verdade, eu que não buscava o suficiente. Isso. Então, hoje eu tenho célula na minha casa. Hoje eu faço comunhão com o pessoal, marco aos finais de semana para fazer algo com o pessoal da igreja. Então, eu cada vez mais me cerco de pessoas que me levam para o caminho que eu quero e participo mais das atividades da igreja. E, além disso, quanto mais eu busco... Antigamente, eu tinha vergonha de orar. Hoje, eu falo, Marco, vamos orar? Vou orar aqui com você. Legal. Antigamente, eu não gostava de orar na frente dos outros, porque... Legal. Sentia vergonha, ou não sabia, ou desconfortável? Na verdade, eu acho que era uma falta, assim, de realmente sentir que o Espírito Santo estava em mim. Entendi. Hoje eu falo, cara,
Aí cheguei aqui, eu fiquei arrepiado. Falei, cara, o Espírito Santo tá aqui. Tamo aí. Glória a Deus por Não, tô isso. falando sério. É isso aí, Cheguei aqui hoje e falei assim, cara, o Espírito Santo tá aqui. Então, se você quer sentir a presença do Espírito Santo, vem ao podcast. Olha aí, já fez a chamada. Esse cara é bom, hein? Legal. E durante esse período, desse período morno, o que aconteceu? Eu não estava feliz na minha carreira e comecei a me tornar uma pessoa muito Você começou a se intransigente. tornar alguém que você não gostaria. Intransigente? Intransigente. Assim, eu achava que o mundo estava errado e eu estava certo. Nossa. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ela era cristã. Não sei qual que é a congregação sim, dela, sim. correta. Mas a gente não era próximo. E um dia ela estava sonhando. Ela me ligou e falou assim, Marcos, sonhei com você. Eu falei, pô, sonhou comigo? Tem nem muita intimidade, Tem né? nem muita intimidade. Ela falou assim, ó, vem aqui que eu vou te contar o sonho. Isso no trabalho. Aí eu falei, vou lá. Tô aqui, né? Vou Isso lá. embarcado lá, offshore, sim, 14 sim. dias. Cheguei lá, o nome dela é Andréia, né? Andréia, se você estiver me vendo, obrigado por essa palavra que toca na minha Valeu. vida até hoje. Show, cara. É... Deus envia anjos, né? Isso. Deus envia anjos. Vou até puxar a passagem aqui pra você ver. Olha aí. Ela te trouxe um versículo, é isso? Uhum. Que legal. Ela sonhou contigo e te chamou. Ó, lê aí, passa pro Felipe e a galera de casa vai saber daqui a pouco. O Senhor, seu... Não conta não, pô. Deixa... Aí ela falou, Marcos, sonhei Ah, entendi, tá. e dentro do sonho, alguém me entregou uma carta e dentro dessa carta tinha um versículo. Olha. Aí eu falei, qual versículo? Ela, Isaías 54:11. Eu peguei, desci pra minha sala, li Isaías 54:11. Uau. Falei, ó, que legal, Uau, mano. que legal. Mas naquela época eu falei, pô, Legal. legal. né? Bacana. Peguei, fechei a Bíblia. Na época eu tava com uma Bíblia de estudo facilitado. Tem ela até hoje. Uhum. Guardei. Eu fui entender essa passagem 4 anos depois. Caramba. Porque depois que eu recebi essa profecia, né? Isso aqui pra mim foi uma profecia na minha vida. Eu mudei de empresa e fui pra empresa que eu tinha sido reprovado no estágio. Que era a empresa que eu queria trabalhar, sempre quis trabalhar. Muita gente deve conhecer a Transocean. Então, eu trabalhei na Transocean, fui pra lá pra ganhar menos, mas no final das contas eu continuei ganhando a mesma coisa. Uhum. Mas era teu desejo trabalhar na Transocean? Oi? Mas era o teu tua desejo vontade. trabalhar lá? Era meu desejo. Mas era um desejo, tipo, de 5 anos atrás, 6 anos atrás. Aí o que aconteceu? Não tava feliz, liguei pro amigo e falei assim, cara, não tô feliz. Se você tiver qualquer coisa, minha vida. Ele falou assim, me chamaram pra essa vaga aqui, mas eu não quero. Vou te indicar. Me indicou, eu entrei, graças a Deus. Passei pelo processo seletivo, fui passando. O processo que eu não passei no estágio, passei depois de adulto, graças ao Espírito Santo. Trabalhei na empresa que eu mais queria durante esse período de transição lá que eu estava trabalhando. Eu acabei assumindo um cargo de liderança que ninguém queria assumir. Uhum. Fiquei conectado com pessoas que até hoje eu respeito muito, foram importantes para a minha vida, para a minha trajetória pessoal. Crescimento, Lucas Leal, Narcise, Felipe Fernandes. São pessoas que depois eu vou mandar o podcast para ver que Opa. eles... Legal. Falei deles e eu realmente... São crentes? Acredito que não. Ainda não. Ainda não. Ainda Então, não. esse Vai. podcast Ainda é não. para vocês que estão ouvindo aí o agradecimento, porque isso é muito importante honrar quem te deu honra. Isso. E durante esse período, né, eu tava trabalhando, falei assim, cara, isso aqui tá muito errado. Como que uma empresa tão boa assim não tem um sistema? Pensei, vou abrir uma empresa. Essa era aquela tua parte intransigente falando? Do tipo, Não, aí já era o empreendedorismo te caçando, sendo em né? mim. Entendi. Porque para você ser empreendedor, o que você tem que fazer, né? Resolver problemas. Resolver problemas. Boa. E eu tava analisando assim, Teve falei, uma cara... demanda criada ali que você, opa, calma aí, tem uma brecha aqui. Ah, ele viu lacunas, né? Ele viu sim, oportunidades. sim, oportunidade dentro da Aí empresa. eu falei, se essa empresa aqui não tem, imagina as outras. Boa. Hoje eles já devem ter, provavelmente. Porque faz tempo que eu saí. Aí eu falei assim, vou abrir uma empresa. E fiquei com isso na mente. Daí, um cara que também é muito importante na minha história foi meu ex-sócio. E só fui reconhecer isso agora no Protagon. Tá. No Protagon. O que aconteceu? A gente conectou
eu vi que ele era um cara muito bom, tecnicamente, e eu tinha uma ideia. Então, chamei ele para fundar a empresa, a gente fundou a empresa e a empresa deu muito certo. A de educação, né? A de treinamento. Treinamento. A Isso. empresa deu muito... Eu me perdi no tempo aqui. Ele já Tá saiu vendidinho aqui, Felipe. Não, Não, ele tá na empresa da Transocean lá, como técnico de segurança. Ok. E aí viu a oportunidade dentro da empresa de uma brecha ali que tinha. E aí ele juntou com um amigo e fundou E aí uma empresa de montaram um treinamento. negócio. Montaram um negócio. Mas ainda... Continua trabalhando. ainda trabalhando. Continua trabalhando. Ainda trabalhando. Ah, legal. Legal isso, cara. Isso é um comentário interessante para entender essa transição dele. É uma transição. Ele não largou o emprego dele Não certo. Não foi do dia pra noite. Não. Ok. Mas é bem embolado. Nesse meio tempo eu ainda era técnico e tava querendo abrir empresa. Era um segundo trabalho que você estava buscando, ou uma segunda atividade que você estava ali Era fazendo. um sonho, tava buscando Legal. sonho. Você continuava trabalhando. Continuava normal. trabalhando. Entendi. E daí, como o meu ex-sócio estava disponível no mercado, o que eu fiz? Falei assim, você fica na empresa Sim. e a gente vai tocando. Quando der certo, eu peço demissão. Uhum. Nesse meio tempo, eu mudei de empresa. Eu deixei de ser técnico e fui trabalhar em outra empresa. Só que eu fui para essa outra empresa porque tinha um cara que... É o Leonardo Alcântara. Era um cara muito bom que eu acompanhava ele no LinkedIn. E eu queria trabalhar com ele. Com ele. Onde Mas ele isso tivesse. fazia anos também. Aham. Porque o Léo, ele foi gerente de uma das empresas que eu fiz estágio. Então eu vi a empresa nascer no Brasil e se tornar América Latina. Nossa. Falei, cara, esse cara é Minha muito vontade de bom. trabalhar com essa pessoa. Consegui ir. Legal. Então, nesse meio período, abrindo a empresa, fui trabalhar numa outra empresa como engenheiro de segurança. Realizei meu sonho de ser engenheiro É de isso que eu ia segurança. falar, já foi um up aí já. Já foi um up. de técnico, Foi. já foi para engenheiro. Mas tudo isso eu estava fazendo por quê? Essa é uma questão. Até hoje, eu não tenho certeza por que eu estava fazendo. Por que eu estava querendo Você buscar estava mais. seguindo o fluxo só. Eu estava buscando, na verdade, reconhecimento. Aprovação. Eu quero ser um técnico, quero ganhar mais, quero ser engenheiro, quero trabalhar em empresa XYZ. E hoje, por causa da palavra, eu falo assim, cara, eu estava buscando o reconhecimento das pessoas e, na verdade, eu não estava perguntando para Deus. Deus, É isso que você quer? será que é isso que o Senhor quer de mim? Legal. Porque ele Boa me fez reflexão. uma promessa e honrou. Uhum. Fui trabalhar numa empresa que eu sempre quis trabalhar. E depois eu escolhi sair dessa empresa sem perguntar para Deus Olha aí. se era isso mesmo. O que aconteceu? Que fique bem claro aqui, tá? Não é sobre as outras pessoas, sobre as empresas. É sobre você, sobre Sobre você. como você age. Uhum. Eu acabei me distanciando de Deus nesse caminho, nesse período. Então, a minha sociedade começou a dar muito certo. Eu fui para um lugar que eu já queria, estava ganhando bem e o ego falou mais alto. Sim. Então, inverteu as polaridades. Deixou de ser Deus e começou a ser o quê? Eu e o dinheiro. E o dinheiro. Então, não que o dinheiro fosse meu senhor, porque ele não é o meu senhor até hoje. Uhum. Dinheiro é importante, Sim, paga óbvio. conta, realiza Exato. meus sonhos, dá segurança. Mas eu comecei a me distanciar de Deus, porque eu comecei a ter mais condição de viver experiência. Acesso a coisas. Então, aí eu vim morar no Rio, saí de Macaé, vim morar no Rio. Me envolvi com coisas que eu não deveria do mundo. Bebida. Teve acessos, né? Uhum. E hoje eu até brinco, né? Tipo, todo o processo é importante, né? É, Deus óbvio. usa todas as coisas. Sim, não que sim, Ele queira sim. que a gente faça, mas Deus usa todas as coisas. Eu ia mais no Maracanã do que na igreja. Na verdade, o meu senhor não era o dinheiro, era o Flamengo, né? Porque eu sou flamenguista. Não, é verdade. E naquela época eu fui muito feliz. Se fosse ano passado, ficaria triste. Mas eu ia, tipo, quarta, todos os jogos durante a semana e final de semana. E tinha dia que o jogo era 6 horas da tarde, eu não ia à Sim. igreja. Uhum. Então, Então eu comecei, Deus me honrou, que ele falou, cidade aflita, com pedras de rubis, dependendo da passagem, Sim. eu te edificarei. Ele me edificou, me levou para a Isaías empresa que eu 54, queria. No versículo que a menina Isso, te mostrou. 54 anos. Fui para a empresa que eu queria, fundei uma empresa, começou a dar certo. Falei, cara, E agora? é agora. Ao invés de eu me conectar mais com Deus, talvez ter uma ideia de fazer um podcast, pode vir crente, de edificar o reino,
eu acabei me distanciando. E as coisas começaram a dar errado. Então, a minha sociedade deu errado. O meu casamento ruiu. Hoje, tô me divorciando ainda, mas já sou divorciado, tá no trâmite. Um processo. Então, assim, o processo foi muito pesado. Cara, isso que você tá falando, vale a vírgula aqui de novo, porque a gente vê muito isso, cara. Isso é um ponto de atenção, assim, um alerta muito grande. A gente começa a viver, sei lá, os caminhos de Deus, e aí a vida vai acertando de alguma forma. Cara, tô começando a ter paz no coração, a vida tá começando a se ajeitar. E aí quando tudo aquilo que eu pedi tá começando a acontecer. Exato. E aí aquilo, se você não cuida, aquilo te leva para um outro lugar. E aí o que eu mais vejo, cara, de verdade, isso é assim, é até um recado aqui, mas eu mais vejo vou dar 2 exemplos. O cara é quebrado de grana. O cara começa a ganhar muita grana e ter muito acesso a muitas possibilidades que ele não tinha antes, seja viagens, enfim, seja um Maracanã, né? Você morava longe, não tinha acesso ao Maracanã toda semana. Viajar para... O cara morava aqui, tinha acesso, podia fazer. E aí o cara começa a trocar isso. Vejo isso muito, cara, com viagens de negócio, mulher também. O cara ora a vida inteira quer ter até alguém. Aí ele arruma alguém, esse alguém leva ele para fora. O cara tá na igreja terça, quarta, quinta... Aí o cara arruma uma namorada, meu irmão, o cara aparece na igreja uma vez no mês. Isso acontece muito. E o problema não é a pessoa que apareceu. O problema é que a pessoa não entendeu. Não entendeu? Eu não entendi. Eu falei, caramba. É o seu posicionamento, né? É o seu posicionamento. Não é sobre o mundo, né? Não é sobre o mundo. É sobre, cara, como é que eu me posiciono nesse sentido. Isso é um ponto de atenção, porque... E aí vou fazer mais uma vírgula, isso é muito legal. Veio um insight aqui agora, que é o seguinte. Não sei se a gente conversou isso aqui no podcast em algum momento, mas aquela coisa sobre Deus olhar e ver a nossa maturidade, né? E ver assim, cara, eu vou colocar mais na mão desse cara aqui. Pra ver o que ele vai fazer. O que ele vai fazer com isso, meu irmão? E aí, assim, não que Deus vai te testar nesse sentido, mas, cara, você poderia ter muito mais, não de grana, mas tudo, né? De alegria, de felicidade, de recursos. A vida é abundância. Vida em abundância geral. Cara, mas às vezes a gente tá se limitando com... um negocinho. Com um negocinho. E, na verdade, Deus não tem uns prediletos, né? Ele quer que todo mundo seja da mesma maneira. Exatamente. Ele quer que todo mundo seja assim. Só que tem muita gente que faz o que eu fiz. E acaba, graças a Deus, Deus perdoa, né? Então, eu tive uma segunda chance. E é por isso que eu tô aqui hoje. E como é que foi isso? Hoje, você olhando para trás, você tem essa clareza, né, dos pontos que você passou, todos esses que aconteceram na sua vida, que você pediu, aconteceu, e aí fez sociedades, e aí vem morar no Rio. Aí hoje você tem essa percepção, pô, eu comecei a deixar de louvar, agradecer e estar em comunhão na igreja com as pessoas para falar de Deus, e comecei a fazer outras coisas. Hoje você tem essa percepção, mas quando é que você percebeu, teve essa percepção clara? Quando teve um clique? O que assim, te levou a isso? Na verdade, você estava vivendo tua vida, em que momento você deu um clique e falou assim, cara, isso não tá legal, isso não tá certo. Na transição de carreira, na apresentação até falo, né? Sempre existe um ponto de inflexão para tudo na sua vida. Flávio Augusto, sempre ponto de inflexão. Pode ser um mentor, alguém que você conhece, alguém que você respeita, você chega a te dar uma ideia. Pode ser uma experiência pessoal. Sim. É mais fácil usar a grávida, né? A mulher, quando engravida, tem um momento transformando na vida dela. E acaba mudando ali o rumo de muitas coisas. Né? O marido também muda, mas é um pouco menos, né? A mulher ali Pra ela é bem forte. É bem mais forte, né? Temos que respeitar isso, as mulheres. Ou uma educação transformadora, né? Você vai, escuta alguma coisa, e aquilo... se conecta, aquilo toca o seu coração. Sim, verdade. E pra mim, foi um momento assim que eu tava afastado do mundo, não vi que as coisas começaram a dar errado, eu tava bem soberbo, eu não me orgulho disso, mas eu posso testemunhar, graças a Deus. E aconteceram algumas coisas. Você tava meio afastado da igreja. Tava totalmente, né? Não tava meu senhor era Flamengo. Não era a culpa do Flamengo, mas era minha. Sim. Da minha tristeza atual é o Flamengo. Isso aí, com certeza. Mas, ainda mais depois desse final de semana. Mas agora uma pergunta aqui, uma curiosidade. Você estava oficialmente fora da igreja? Ou continuava crente domingueiro? Crente de domingo. Isso aí, entendi. Mas mesmo aqui no Rio. Quando mesmo dava. no Rio. Crente de domingo quando o Flamengo deixava. Quando o Flamengo deixava. E o que aconteceu? Na casa que eu morava, eu só entrava e saía. Eu saía cedo para trabalhar, voltava, depois da balada, depois de happy hour, depois de qualquer coisa, mas eu não parava no local.
E nessa época eu ainda era casado. Então, assim, eu tava com uma iniquidade muito grande. Eu não estava honrando a minha família e não estava honrando a Deus. Então, era pecado atrás de pecado. Assim, acho que foi o momento mais obscuro, assim, da minha história até hoje. E eu tava dormindo um dia, né? E senti alguém sentar na minha cama. Senti de verdade. Acordei no meio da noite e falei... Tem ninguém aqui. Fui na sala, a sala tava trancada. Voltei, orei. Aí eu volto a ser crente, né? Voltei, orei. Apertou o calo, ô senhor, me perdoa. Dobra o joelho e se confessa. Voltei, orei e dormi. Passaram alguns meses, 1, 2. Eu parei, esqueci minha chave. Tinha um amigo meu dormindo lá em casa, né? Que ele tava também precisando. Então, ele ficou com a chave, só que eu esqueci a minha em algum lugar. Aí eu liguei pra ele e falei assim, cara, manda a chave pra mim. Eu fiquei na recepção esperando. Aí eu falei, pô... Parou uma pessoa, começou a conversar comigo. Ah, Marco, não sei quem faleceu, tal, que não sei o quê. Porque ele já tinha falecido, eu morava no segundo, tinha falecido o terceiro. Aí eu falei, cara, foi de qual andar? Ele do quarto. Eu falei, cara, só não pode descer, né? Tem que continuar subindo. E nesse momento... Eu não conhecia as pessoas, a galera me chamava de morador fantasma. Uma pessoa falou assim, ué, mas você não sabe não? Já faleceu uma pessoa no seu apartamento. No seu apartamento? Eu falei, no meu apartamento? Isso, eu até arrepiei aqui, ó. Não, você vai ficar mais arrepiado, que é forte. E daí ela falou assim, não, ele se suicidou. Era um garoto muito bom. Eita. Ele se suicidou e tal, que não sei o quê. Rapaz. E, cara, aí eu comecei a pensar. Eu falei assim, cara, que doideira, mano. Aquilo ficou batendo na minha cabeça. Eu não lembrava da história da cama. Fui e contei pro meu amigo. Falei, pô, mano. Caraca. Olha aí, sabe o que olha aí. aconteceu? Você ficaria num apartamento que a pessoa se suicidou? E contei pra ele. Ele falou assim, cara, tu lembra que você me falou XYZ? Tá maluco. Aí eu assustei. Falei, vou mudar de apartamento. Aí comecei, vou mudar. Já não ia no apartamento Já agora? não ia no apartamento, agora mesmo. Não, ia, mas toda vez que eu entrava eu não me sentia confortável. Logo depois disso, o síndico de lá, ele frequentava outra religião. Não vou citar religiões aqui para evitar conflito religioso, mas ele frequentava outra religião e ele falou, cara, quer que eu faça XYZ? Eu falei, beleza. Olha quanto... Tá só piorando. Só vai piorando. E daí, cara, teve um final de semana depois disso, né? Que eu saí com algumas pessoas, não foi com uma pessoa. Uhum. Foram algumas pessoas. Não me orgulho, mais uma vez, só falando aqui claramente, não me orgulho disso, mas posso testemunhar. E não me senti confortável. Porque geralmente jovem, né? Empoderado, etc. Eu falo assim, nossa. Hoje até no carnaval, né? Fala assim, quanto você ficou? 15. Até as polaridades estão se invertendo, né? Antigamente era só os meninos, hoje em dia as meninas também estão assim. E existe essa grande discussão, né? Das pessoas se igualando, né? Das polaridades se igualando. Isso acaba afetando muito depois a família no futuro. É verdade. Isso é um plano para destruir, né? O plano original de Deus, que é a família, né? O homem não deveria, nem a mulher. Que fique claro também, né? Não só a mulher, mas nem o homem nem a mulher deveria fazer isso. E eu, com essa falta de maturidade, falta de presença do Senhor, distante. Só que Espírito Santo é tremendo, né? Tem coisa que não dá para explicar. Nesse tempo você tava nessa vibe, vamos colocar assim. Tava e nessa nesse vibe. dia você não se orgulhou disso, você se sentiu mal. Me senti mal, minha sociedade já tinha dado errado, meu casamento já tinha acabado, tava Tudo bagunçado. tudo bagunçado. Tava no fundo do poço. Com dinheiro, mas no fundo do poço. Entendi. Mas mesmo assim é aquela questão, né? O dinheiro não era meu senhor. Eu poderia falar assim, cara, eu tô com dinheiro porque eu saí da sociedade. Não era isso, sim. Vendi ali as minhas cotas, tinha dinheiro, mas não era feliz. Aí cheguei um dia em casa no apartamento, você viu a vista, grande, frente pra praia. Falei, cara, tô sozinho dentro do apartamento. O que eu fiz? Aí começou a bater e o Espírito Santo me incomodando, eu comecei a buscar mais. Falei, cara,
vou mudar de igreja. Aí onde a gente peca, né? Não tô me sentindo confortável na igreja, a igreja não tá me entregando e tal, que não sei o quê. Aí é sempre os outros, né? Não você. Uma amiga minha me chamou, pô, vamos na Bola de Neve? Falei assim, vou na Bola de Neve. Falei, cara, gostei. Me senti mais em casa. Só que mesmo assim... Desculpa, pastor. Vou ter que confessar aqui. Tinha dia que eu ia, falava assim, cara... Não tem hora pra acabar o culto, cara. Falta de respeito. Resumindo, eu tava empreendendo, mas não tava tracionando. Então, não tava empreendendo de verdade. Você continuava na empresa como engenheiro. Continuava trabalhando CLT. CLT ali, com um CNPJ aberto. Mas aquele CNPJ não... era um CNPJ inativo. Vazio ali. Tá. Não movimentava. Tava não fazia investindo. Só que eu acabei, há pouco tempo atrás, vendo que por causa da dissolução ali da sociedade que eu tive, da maneira que ela foi, que não foi muito legal, que não vale a pena contar aqui, talvez outro podcast eu falo pra vocês, eu abri uma empresa sem pensar, de novo, voltando ao que a gente falou no começo. Sem orar, pedir orientação. Deus, será que é isso mesmo? E nesse meio tempo, abri o CLT ali, no CLT, abri o CNPJ, comecei a estudar, falei, cara, eu vou viajar. Me conectei com pessoas que são muito importantes para mim hoje. O Matheus Shark, o Anderson, o Andy Trips, a Tamilhas, o Augusto Titã. E foram pessoas que eu sempre quis andar. Olha que loucura. Tipo, de um outro meio. De um outro meio, de um outro lugar, de outro estado, outro segmento. Que são pessoas que se conectavam comigo do jeito de falar, de religião, de estilo de vida, de jeito de se vestir. Porque eu era muito julgado na infância e na minha adolescência por alguns amigos. Falaram assim, nossa, Marco é estranho. Marco, cara, é homossexual. Marco isso, marco aquilo. E eu me cobrava muito e me sentia ali pressionado. Mais uma vez, porque a gente fazia as coisas pela aprovação dos outros. Não realmente por você entender o que você é um filho de Deus, que se você sabe cantar, é um dom de Deus, mas se você também não sabe, você tem outros dons. Então, nesse marasmo emocional que eu tava, bagunça realmente espiritual na minha vida, eu tava buscando, e teve um churrasco de ensino médio na minha casa. Ah, essa história eu sei. Teve um churrasco de ensino médio na minha casa e eu me conectei com uma pessoa. Isso foi ano passado? Ano passado, antes de eu ganhar o livro. Eu me conectei com ela, uma mulher, né? Futura esposa? Futura esposa. Adoro! E aí a gente começou a conversar sobre negócios, porque ela também empreende, sobre a palavra. Eu descobri que ela estava indo na mesma igreja que eu. Lá na Bola de Neve. Na Bola de Neve. E ela já tinha se convertido, já tinha se batizado, só que ela sentava do lado direito, na frente, eu sentava do lado esquerdo, atrás. Possível de ver. Mas lá os homens sentam de um lado e as mulheres do outro. Não, era só que eu realmente gostava de sentar ali na esquerda. Piadinha. A galera do fundão, ela gostava de sentar na frente, na direita, e daí a gente começou a conversar. Isso realmente... E ela estudou contigo, né? Estudou comigo a vida inteira, desde a alfabetização. Só que a gente nunca se interessou um pelo outro. E conversando sobre negócios, sobre Deus. Tem um negócio diferente aqui, nascendo. Não, pior que não. Ela me deu um livro, que é esse livro. Caraca, isso eu não sabia. sabia. Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. Mostra o livro aqui. Cadê? Pra onde eu mostro? Aí, ó. Pra cá, pronto. Aí, ó. Uma Vida com Propósito. Desse livro aí eu já comprei uns 15 para dar pros outros. Porque é um livro que realmente transformou sua vida. Mudou a minha história. E aí aqui, rapidinho, duas coisas. Qual é a área dela? Que você falou que ela é empreendedora? Ela é fotógrafa gastronômica. Ah, é verdade. Legal. É super nichado. Sim, total. O que é uma fotógrafa gastronômica? Ela não só tira fotos, né? Ela estuda ali o contexto de como os pratos devem ser apresentados, cardápio, etc.
posicionamento no Instagram, redes Pô, legal, sociais, bem Fala legal. muito de tráfego posicionamento. pago. É, bem nichado É mesmo. especializado para a área gastronômica. E aí você se Hamburgueria, interessou restaurante. pelo tema, ficaram batendo papo? Não, a gente começou a conversar. Ela falou assim, eu tenho um negócio, tô pensando isso, tô pensando aquilo. Mas ela te deu o livro nesse dia, não? Não, a gente começou a conversar. Aí contei, né, o que tinha acontecido para ela. Ela provavelmente percebeu aí um contexto, né? Mesmo assim, ela não se afastou de mim, porque ela também se divorciou e ela foi traída. E eu me divorciei e eu traí. Então, era para ela falar assim, cara, Não quero um papo com esse maluco, vou não. abominar essa pessoa. Mas como, assim, não era sobre a gente, Uhum. era sobre Deus, Olha que legal. aí a gente começou a conversar realmente sobre Deus. Tem gente que não vai acreditar, né? Quem é descrente, né? Aham, aham. Mas quem realmente tem o Espírito Santo fala assim, cara, realmente eu já vivi algo parecido. Tem alguém Cara, que... e legal você falar isso que eu não sabia, porque isso conecta com um versículo que a gente acabou de falar aqui, um pouco antes, no backstage aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que legal, Essa história é muito legal. Vou chegar lá. E a gente começou a conversar, ela me deu de presente. Quando você abre o livro, tem uma pessoa para você ser discipulado. Alguém que tenha mais intimidade com Deus que você, porque você vai ter dúvidas durante esse período, né? Aí eu fui, cara, quem é mais próximo de mim? Ela que te deu o livro, pô. Falei, cara, você faz o livro comigo? Aí ela, pô, nem lembrava. Não, tudo bem. E daí a gente começou a conversar. E eu tenho que ser sincero, eu falei assim, cara, eu sempre pedi para Deus, não que as pessoas que eu me relacionei Sim. não estejam à altura, mas ela era a pessoa que estava mais próxima de mim. Eu queria morar em Macaé, ela era de Macaé, eu pedia para Deus. Falei, Deus... Você tava no Rio ainda? Não, já tinha pedido demissão, já tava morando em Macaé, Tá. etc. Aí eu falei assim, acabei me apaixonando. Só que eu falei pra ela, falei assim, cara, eu tô apaixonado por você, mas não por questões de beleza. É pelo amor que você tem em Cristo, porque ela orava comigo, ela Te discipulou. me discipulou de verdade, sem interesse. Sim. E daí ela ficou surpresa, falou, Sem interesse. Sem interesse. foi um investimento, Investiu na baixa. investiu em mim, que eu sei. Investiu na baixa. E essa história é muito legal, porque eu continuei realmente lendo o livro e ela falou assim, Marco, eu já tinha dado esse livro para 2 pessoas antes, que eram pessoas que eu tinha relacionamento, com o intuito deles se transformarem em uma pessoa melhor. E hoje a gente conecta muito com pessoas, como a gente se conectou no almoço falando de Deus Exatamente. e sobre essas histórias. E eles não se transformaram, não deram valor ao presente que ela deu. Eu, que era uma pessoa que ela não queria nada, era um colega de ensino médio, de ensino fundamental, que a gente estudou a vida inteira junto. Eu realmente dei valor pro presente que ela me deu e ela falou assim, cara, na verdade não é o presente, né? É a pessoa. Então não adianta se você me leva à igreja todo domingo, se eu frequento todas as atividades da igreja, se em casa eu não fecho a porta do meu quarto, não busco intimidade com Deus. Marco, você é perfeito? Não, continuo não sendo perfeito hoje. Só que aí vem a virada de chave. Pedir discernimento para Deus. Falei, Deus, eu tenho 2 negócios na minha mão. Qual que eu faço? Se for da sua vontade mesmo, me dê um sinal. Meu Instagram hoje, quem for no meu Instagram, fala assim, pô, o Instagram dele não tem nada. Só que mesmo assim continua chegando mensagem. Marco, como que... Cara, por mais que eu investisse 100 mil reais, se não fosse para ser, não ia dar certo. Então, assim, hoje eu consigo ver o cuidado que Deus tem comigo. De colocar pessoas na minha vida, na minha trajetória, que me falar mais de Deus. Que me levam mais para a presença dele. Te inspiram mais a fazer. E eu também continuo fazendo a minha parte. Eu continuo lendo livro. Eu faço, hoje em dia... Aprendendo coisas novas, né? Estou no dia 139 da leitura, né? Diária. E isso é uma história engraçada, né? Que eu deveria ter começado no dia 1º de janeiro. Só que como eu tinha acabado esse livro, eu comprei outro e falei, vou começar dia 1º. Só que ardeu meu coração e eu comecei antes.
Só que hoje, os versículos, teoricamente, Sim. não é o dia 138 de 2024, Sim, mas sim. é 138 do livro, ele se conecta com o que eu tô passando. Maravilhoso. É surreal. E, na verdade, não vou nem falar que é inexplicável, né? É Jesus explicável. Jesus explicava. Boa. Mas então, assim, vamos dar uma recapitulação aí, porque é muita informação solta, vamos agrupar e vamos alinhar. Isso foi ano passado que você teve encontro, Novembro. novembro do ano passado, que você encontrou com ela. Qual o nome dela? Mariane. Mariane. E aí, só que você já tinha saído da tua empresa, CLT? Ainda não. Olha aí, é esse ponto que a gente tá querendo chegar. Eu tinha pedido demissão de uma empresa e fui para outra. Entendi. Foi quando ele trocou. Isso, troquei para outra empresa CLT, porque eu tava ocupando, né, o lugar, etc. Ali, eu falei Repetindo o padrão. assim, eu vou sair do Rio. Só que mesmo assim, mesmo saindo do Rio, me jogaram para Itaboraí. Aí, pô, nada contra Itaboraí, mas, pô, era 5 horas de Macaé. Pô, minha clínica é Itaboraí, cara. Não, na verdade até falei errado, é Itaguaí. Ah, Itaguaí. Ah, não, Itaguaí, verdade. Itaguaí. Você falou, caraca, é muito longe, 5 cara. horas do Rio. É E eu muito longe, já cara. tava separado, eu voltava todo final de semana. 5 horas de Macaé. pra- Pô, é muito chão, cara. minha família lá, nasci lá. Realmente nasci, gosto da cidade, amo. E eu queria ver minha filha, né? Queria ter momento com minha filha. E daí eu voltava quase todo final de semana. E eu comecei a ficar cansado. Falei, cara, o que eu faço? Aí falei, Apareceu um... vou pedir demissão, não vou. Aí comecei a colocar isso pra Deus. Aí Deus mandou o sinal, né? No Instagram começou a aparecer mensagem. Eu falei, cara, desculpa que eu não respondo até hoje, tá? tá na fila. Tô melhorando. Tia. Tô estruturando o negócio, tô investindo em sistema de gestão. Então, hoje realmente é um Você tá nesse empreendimento. período de transição. Tô fazendo e melhorando. Ah, É, Marco, mas esse é o como que espírito você empreendedor. sobrevive? Cara, Espírito Santo. Mas o empreendedor é isso mesmo. Espírito Santo. Então, Quantos mas clientes você tem amanhã? Não sei. Deus proverá. Deus proverá. Mas Eu tenho uma mas- média. Mas na empresa tu já saiu. Então, Já saí. Então, Aí mas- qual é o cálculo que eu fiz? Essa que é a que questão. você falou lá Isso. na palestra, falando até de números que você ganhava, enfim. O que você, caraca, vou largar isso, que é certo, ou todo mês batendo um salário lá, cara, quem não gosta? Eu vou até abrir números aqui, Isso. né? A questão é que tem gente que ganha 15 mil e acha que ganha só 15. Mas ele não ganha só 15, ele ganha 15, Mais os benefícios. mais os benefícios, que aí já sobe para uns 20. Uhum. Só que, além disso, se você for pensar mais além, para você empreender e ganhar aquilo líquido, quanto que você tem que fazer no mês? É sobre isso. Foi isso que eu A falei. conta é essa. Falei, gente, olha só, vocês estão vendo um número aqui que parece ser alto, mas ele é bem mais alto. Se você ganha 20 mil no mês, isso tirando os benefícios, Sim, só sim. os 20 mil ali de salário. Para você bater isso no empreendedorismo, você tem que fazer quase milhão mês, com uma margem de quanto? Caramba, pequenininho. Pequenininho. Pra botar no bolso, né? Porque a gente tá falando de 20 mil líquido no bolso. Isso. Um negócio... Você sabe a margem certinha ali, mais ou menos, que dá no seu negócio? Na minha, É, uns 40, 40%. isso. Tá bom. Que é uma margem boa, cara. Uma margem, É uma margem bem boa. alta. Mas o normal é bater de 5, 7, um negócio muito bom, 20. Um negócio muito bom. Um negócio ótimo, um 40, mas não é tudo que dá 40 Sim, também. sim. Dá 40 na média, né? Digamos isso, ali, na isso. média. Tem Depende do serviço. Um serviço que você ganha mais, isso. serviço que você ganha menos. Mas quando você está empreendendo no começo, quantos produtos você tem? Não, Quanto você vai ter de margem? é baixinho. Botar que seja 10%. Para você ganhar 20 mil, 200. você tem que ganhar 400, porque 200 tá. é da empresa, né? Ah, tá certo. 200 é da empresa, não é teu. Aí você tem que começar a separar o joio do trigo. Falar assim, cara, eu vou ser realmente empreendedor, o que a empresa ganha não é meu, É da empresa. é da empresa. É verdade. Quanto que eu vou tirar de... Qual é o teu Prolabore ali? Quanto que eu vou tirar? Então, você tem que ganhar o quê? Os 400 mil, 500 mil mês, 1 milhão, porque a empresa tem que ter caixa para se manter e você ainda fazer aquela retirada mensal que batia com o que você ganhava no CLT. Então, o cálculo não é simples, vou pedir demissão. Assim, pedir demissão foi no melhor momento? Não, mas foi da melhor forma para mim.
Legal, isso é legal. Eu poderia ter Fala mais pedido sobre antes. isso. Poderia ter pedido antes com mais dinheiro em caixa. Uhum. Resolvi pedir depois, quando eu já não estava com muito dinheiro em caixa, mas eu pedi da maneira certa, para mim hoje. Mas você tá bem, tá leve. Tô leve, por quê? Deus está na Entendeu, frente. você entendeu. Eu realmente pedi discernimento para Deus. E nesse meio do caminho que veio uma enxurrada desde novembro para cá. A gente está em Abril. Último dia de abril. Último dia de abril, né? Mas o episódio vai provavelmente em maio Isso. ou junho. A gente está no último dia de abril, então 6 meses. Uhum. Nesses 6 meses, o que eu fiz? Voltei realmente de verdade para a igreja, comecei a ser crente de verdade, não um crente perfeito, porque a gente Tá é no testado processo. todos os dias. Isso. É isso que eu falo para as pessoas, porque todo mundo que começa tem aquele primeiro amor, né? Uhum. Paixão, né? Fica apaixonado. Apaixonado. Eu Só tô, que eu tô no primeiro amor ainda, gente. E no 3 anos de segundo mês? convertido. não, já passou do primeiro amor. Você Não, tô no realmente- primeiro amor ainda, gente. Tô no primeiro amor. Eu que sei, eu e Deus sabemos. Parabéns. Vambora. Mas eu entendi. Porque tem gente que aquele primeiro mês é muito legal. E o segundo mês? E o terceiro? O que sustenta? A busca da sua intimidade com Deus. A busca. É isso que sustenta, cara. Todo Então dia. eu continuo muito feliz desde novembro, porque mesmo com todos os desafios, eu continuo buscando a Deus. É uma coisa disso que ele está falando, e tem a ver com o primeiro amor, não no teu caso, mas até porque nem sei, ele não comentou isso aí. Isso que ele está falando é legal, mas o que eu ia falar é o seguinte, não li esse livro aqui ainda, mas já ouvi falar muito dele, e o título é muito sugestivo, né? É. Uma vida com propósito, e assim, depois eu vou ler, vou dar um feedback, mas eu ia comentar, na verdade, só o seguinte, quando ele vai buscando essa conexão, e eu percebo muito isso em todo mundo que eu converso sobre ele, estou me conectando mais em Deus, não vou falar de transição de carreira necessariamente, mas embora seja o tema aqui, mas você vai percebendo que os valores daquela pessoa, a busca daquela pessoa, não só com relação a Deus, mas talvez por influência, né, dessa relação com Deus, a percepção dela da vida vai mudando. E ele vai buscando outras coisas, né? Ele não está mais, como você falou, como é que é? Ele não estava ali só agora mais buscando só reconhecimento, só grana, não era só mais sobre isso. Teus olhos já estavam olhando para outras coisas, falou assim, cara, preciso buscar mais de outras coisas. A primeira empresa no começo era para isso, mas se perdeu. Por quê? Me conectei com uma pessoa que não era da mesma religião que eu. Tinha valores diferentes. Valores diferentes. Então, na hora dos atritos, aí vem a desigualdade na comparação, no tratamento das coisas. Só que essa empresa aqui, hoje eu falo assim, não posso falar que foi de Deus, porque eu não perguntei, não pedi confirmação, mas ele usou para eu ser o homem que eu sou hoje. Sim, tudo. Então, eu serviu muito de experiência para eu abençoar a vida de outras pessoas. Então, riscos e benefícios da sociedade, quais são? Tem muitos benefícios? Tem. Mas tem os riscos também. Então, você tem que pedir direcionamento para Deus e fazer sua parte também. Sua parte. Porque Deus, gente, eu vi até isso ontem na aula que a gente faz DIP, é um seminário lá da igreja. Deus é um Deus reacional, cara. Ele reage, mas ele precisa que você haja. É igual em relação à iniquidade, né? Tem muita gente que fala assim, isso é coisa do mal, isso é coisa do capeta, foi o diabo. Cara, na verdade não. Foi você, sua carne. Você resolveu... Para de jogar pra cima do diabo, coisa que ele não tem nada a ver. com isso, Ele participou ali um pouquinho, pode ter participado, mas na verdade o pecado ele é racional. Na verdade é duro a gente aceitar isso e falar assim, cara, eu pequei. Mas você pegou razão. por quê? Você já frequenta a igreja? Já. Então tá faltando intimidade com Deus. Porque se você tivesse intimidade com Deus, você não pecaria. Você teria o temor. Marco, mas você pecou muito e agora você quer testemunhar isso. Assim, se você ainda não entendeu qual é o contexto disso, eu posso abençoar a vida de muita gente que ainda tá perdido, que tá começando, que é jovem, que talvez esteja largando... Hoje eu converso com muita gente e falo assim, cara, não faça isso. Eu já fiz, não é legal. Eu conheço esse caminho aí. Hoje eu tenho essas dores aqui, Deus trata no meu coração, mas foram todas minhas escolhas. Exato. Foram escolhas racionais. Suas escolhas. Então, não fazer mais não é que você é fraco, é que você tem que negar a sua carne diariamente. Tem pessoas que é vício em jogo. É o capeta que tá indo ali, tipo, pegando seu celular, E botando o celular na sua mão, não. abrindo a página não. e jogando para você. Não. É uma escolha racional. Só que as pessoas
vão ter mais discernimento disso, quanto mais intimidade eles tiverem Quanto com mais Deus. intimidade E tiver. esse livro foi essa trilha. Quanto mais eu fui lendo, eu fui aprofundando, fui enchendo meu coração. Fala sobre comparação, sobre inveja. Você fala assim, pô, eu queria tocar violão na igreja. Tá, mas, pô, Deus te deu o dom da fala, você fala bem. Por que você não dá graças a Deus pelo que você tem? Uhum. E, pô, E usa isso em favor para ajudar outras pessoas. e parabeniza, ficar feliz pelo cara que toca violão, Uhum. pelo irmão. Então, depois que foi esse livro, o pastor foi na minha casa. Por quê? Me viu com a Mari Uhum. e falou assim, queria saber quem é o Marco. Aí foi à minha casa. Olha só. Marco, quero te conhecer, então não. Por que você tá aí na igreja? E eu gostei dessa Atitude ali. dessa atitude dele. Uhum. Dele realmente fala assim, cara, vem cá, você tá aí na igreja por quê? Por causa de uma pessoa ou por causa de Deus? E aí a gente conversou. Ele falou assim, consegui ver que você tá realmente na igreja por causa de Deus. Fico mais feliz com isso. Legal. E eu falei pra ele, falei assim, pastor, eu não sei se ainda é muito cedo, mas eu tenho uma vontade de abrir uma célula na minha casa. É célula, pequeno grupo. GC GC. Na Lagoinha. E o que aconteceu? Ele falou assim, Marco, você ainda não pode, mas eu vou liderar a célula na sua casa. Ele é o líder lá. Ele é o líder da célula na minha casa. Então, hoje eu vejo o cuidado que Deus tem comigo. Por mais que eu não mereça, Uhum. eu não me sinto merecedor. Mas Deus tem esse carinho, esse cuidado especial por mim. De botar uma pessoa na minha vida que me deu um livro. Eu poderia não ter lido. Uhum. Poderia não ter lido. Li. Então, e são escolhas. São escolhas que você faz. E Deus, você agiu, você faz a sua parte, Deus faz você faz o normal, Deus faz o sobrenatural. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Você pode ler ou não ler. E você leu, e aí você foi tendo discernimento. E Deus foi reagindo de acordo com Poderia não ter os recebido o seus pastor na passos. minha casa. Exatamente. Recebi. Poderia não ter falado. Falei. Então, Deus quer fazer as coisas na sua vida. Só que você também tem que Mas ter as ele espera uma atitudes. resposta sua. E você só vai fazer isso quando você buscar. O que isso tem ligado à transição de carreira? Que antes de você realmente fazer sua transição de carreira, você tem que buscar primeiro a Deus. Uhum. Por que eu tô fazendo transição de carreira? Se pergunta. Por quê? Por quê? O que eu vou fazer? Um exemplo. Vou fornecer no-break para empresas? Vou. Por quê? Porque eu vi que tem uma dor. Vou solucionar um problema. Uhum. Tudo bem. Mas será que você só quer solucionar o problema? Será que você está fazendo isso por dinheiro? Será que você está fazendo isso pela segurança da sua família? Por quê? Existe a pergunta certa e errada? Não. Não. Mas existe o direcionamento correto. Direcionamento correto. Deixa eu perguntar, já falou da empresa. Fala um pouquinho dessa tua empresa. Agora você está só na empresa. Só. Fala um pouquinho dessa empresa hoje. Ela já está operando? Está começando? Eu faço mentoria individual e em grupo. Então, para quem quer aprender mais sobre milhas Legal. e não quer mais ficar ali no computador, assistindo aula, videoaula, Legal. a mentoria ela é mais íntima, né? Uhum. Sim, sim. Você acaba podendo fazer pergunta ali ao vivo e realmente resolver a sua dúvida. Às vezes você assiste um vídeo de uma hora... A mentoria, cara, curta caminho, facilita, porque Então, acelera o processo. Isso é um produto dele, né? O produto... É 1, 2. 1, 2. Aí tem gestão de milhas para quem Legal. quer aprender, já sabe, mas não tem tempo de gerenciar. Uhum. Exemplo, clássico, médico. Plantão a semana inteira. Cara, Verdade. quero viajar. O que a pessoa acaba fazendo? Entra ali no Google, compra a primeira viagem que vê, porque tem um poder aquisitivo, Sim, mas não sabe que ele poderia economizar. Aquela viagem que ele fez, poderia fazer 2. sim. Legal. Poderia levar outra pessoa, Sim. poderia ir a família toda sem gastar tanto. Então, hoje... Alguém que gerencie isso. Futuramente, eu tenho certeza que isso vai acontecer, que milhas vão realmente ser vistas como dinheiro e como investimento. Porque o que acontece com as pessoas que não têm esse discernimento, esse conhecimento, né? Você acaba não utilizando dos benefícios que você tem. Tem cartão Tá deixando dinheiro na mesa, literalmente. que tem auxílio PET. Uhum.
Sim. Tem cartão que você tem acesso à sala VIP. Sim. Então, ao invés de você comprar um cafezinho de R$50 no Na aeroporto, sala, Toma de graça. você toma de graça. na sala VIP, é verdade. Isso é o básico São do o básico. mínimo dos mínimos. Você pode economizar numa passagem, você pode viajar com mais conforto, pelo mesmo preço, tu pode comprar uma classe executiva. E aí você enxergou nisso, eu percebi que Como negócio. como negócio, isso te levava a atender de alguma forma esse anseio que tinha em você por algo maior, por um propósito maior, algo que você... Como é que você viu isso? De onde você tirou isso? Por que milhas? Por que negócio de milhas? De onde surgiu isso pra você, assim, de... É uma história engraçada também. Um amigo meu, há muito tempo atrás, falou assim, Marco, tô estudando sobre mim. Eu falei, isso é coisa de otário. Aí passou, eu até contei pra ele depois, ele também é cristão, né? Eu falei, isso é coisa de otário. Só que, quando eu saí ali, desfiz a sociedade, eu falei assim, cara, preciso, cara, sair desse momento aqui. Vou ver se isso dá certo. Aí, comecei a estudar, E começou a gostar. que era legal. O meu mentor... Legal no sentido de legislação. Não, Ou legal, bacana que legal você de gostava, bacana mesmo, de falar assim, pô, vou poder realmente viajar pagando mais barato. Isso Legal. realmente é Ah, verdade. entendi. Aí comecei a testar. Falei, pô, vou investir aqui, eu vou comprar isso aqui. Comecei a fazer. E as pessoas começaram a me perguntar. Então hoje eu falo assim, cara, não foi uma coisa intencional. Eu fiz um caminho, um plano de ponta a ponta. Montou um business plan. Foi indo. Comecei a estudar, as pessoas começaram a me perguntar, aí eu vi uma oportunidade de negócio. Hoje eu realmente valorizo o meu tempo. O seu tempo é um dos bens mais preciosos que você o tem. artigo mais precioso. Então, se você pode realmente mudar a vida de alguém, transbordar o seu conhecimento, e você pode ser remunerado por isso, por que não? Uhum. É justo. Sim, sim. Legal, legal. É justo. Então, assim, não foi um plano, mas foi... Você percebeu essa oportunidade. Cara, e pelo que você falou, realmente, assim, né? Não conheço, eu sou um desses Então, curiosos de milha. eu não conhecia nada, até eu ir nesse evento. E aí conheci, cara, aprendi, minha cabeça assim, caraca, abriu. Eu não conheço. Abriu. Conheço de ouvir falar, né? Não conheço no detalhe. Mas percebo que existe esse gap real. Assim como existe em vários outros. Como ele falou lá atrás, de algo que não tinha nada a ver com milha, mas ele percebeu lá na empresa onde trabalhava que existia uma demanda e aí que alguém podia resolver. Enfim. Hoje ele percebeu essa demanda em milhas. Cara, milhas para mim, por exemplo, você falou uma coisa, por exemplo, eu tenho cartão com milhas, a minha esposa tem cartão com milhas. Quando a gente fez isso, eu lembro que a gente teve essa conversa, não, porque a gente vai ganhar milhas e tal, não sei o quê. Acho que assim, a gente vai comprando as coisas, tem milha lá e não gerencio nada, não olho nada. Os pontos com os não programas, vejo, tem que entender tudo isso. Tem que ver se são milhas ou pontos. É o ponto. Então, tem cartão que pontua e tem cartão que realmente exatamente. gera milhas. E aí, assim, isso que ele falou sobre gerenciar, de entender realmente, foi uma parada que eu entendo zero. Prazer. Vou contratar. Já fechou o negócio. e o legal é ver esse gap, né? E aí eu queria fazer esse link com o livro, com essa questão do propósito. De que você enxergar. Você viu o propósito no negócio em si, mas um negócio... Aonde você viu isso? Onde é que o livro te atingiu? Porque, na verdade, ele te tirou de um cenário, né? Na verdade, é tudo mudança de mentalidade, né? Mas a tua mente começou a ser modificada com o que você foi vivendo ali dia após dia. Como é que é essa trilha? Fala um pouquinho dessa trilha. De um dia após o outro. Vou organizar aqui as ideias. Primeiro, porque eu vi que eram pessoas que estavam onde eu queria estar. Legal. Então, era um ambiente que eu me sentia confortável de estar. Falei, cara, quero cada vez mais estar aqui. Então, eu fui investindo. E eu vi que o mindset das pessoas era um mindset muito bom. Muito bom. Aí, comecei a investir mais, a buscar mais. Ao mesmo tempo que eu estava buscando a Deus, eu estava buscando um conhecimento maior. Mas não só de milhas, era de negócios. Porque as pessoas geralmente acabam vendo só milhas, né? Mas quando você entra numa mentoria de milhas, que... Do Anderson, né? Do Andy Trips lá, você consegue ver que o negócio por trás, não vou falar que toda empresa é igual, mas existe uma similaridade. Similaridade. Como se a gestão. Isso. A gestão aqui, ela é muito
mais à frente do que outros business. De quê? De parte de internet, de rede social, de suporte ao cliente, de experiência do cliente. Eu tava vendo um podcast de vocês com a menina que é da área médica. E ela tava falando muito Kelly. isso, Kelly, né? Não adianta você vender um produto muito bem vendido e depois a entrega não é. Pelo menos o meu Instagram não tá legal e a minha entrega tá um pouquinho melhor. Então, eu entrego tá mais melhor. do que eu vendo. Mas existe essa mudança de mindset de business mesmo, de negócios. Sobre respeitar vendas, sobre respeitar a experiência do cliente, sobre respeitar o pós-venda, sobre respeitar todos os processos. E eu comecei a investir mais aqui para implementar nas duas empresas. Então, hoje, milhas e pontos é o que arde meu coração muito. Legal. Porque você realmente se conecta com pessoas, você fala assim, pô, nunca viajei, mas queria ir para Disney. Eu acho que eu não posso. Por que você não pode? Todo mundo pode. Primeiro você tem que pedir para Deus, né? Depois você tem que fazer a sua parte, que é ter conhecimento, estudar, buscar, se conectar com pessoas que realmente tenham mais conhecimento que você. Então, milhas hoje fala muito sobre isso, sobre você ter um mentor. Porque a questão do mentor, eu até botei na minha apresentação. Sim. Não existe uma fórmula mágica, Felipe. Mas existe um atalho para você. Como que você vai ter esse atalho? Se conectando com uma pessoa que tem mais experiência que você. E vai encurtar o caminho. Porque você pode sentar e estudar 2 anos e meio como você fez e aprender. Mas será que eu tenho esse tempo? Será que eu quero? Pô, mas eu posso contratar você que vai me orientar. E nesses 2 anos e meio, tu pode estar vivendo outras experiências. Outras experiências, transformadoras. Legal. Encurtar caminho. E sobre isso. Viajar deveria estar em todos os negócios, na verdade, Felipe. Porque quando você viaja, quem é de tecnologia? Vale do Silício, um exemplo. Vai para a feira do Vale do Silício, vai para outras feiras. Você vai viver uma experiência. Todas as experiências são transformadoras. E Deus quer que você viva isso. Que você realmente transborde para o mundo. Mas nunca se afaste dele. De ser e mais semelhança do Senhor. Isso. Então, quanto maior você for, quanto mais lugares você for, mais palavras de Deus tu vai levar para outras pessoas. Legal. Então, um exemplo que eu estava falando. Fui ao Protagon, final de semana passado, me conectei com pessoas que fazem missão, que se conectam com Deus de várias maneiras diferentes. Eu poderia ter ido pro evento, ter ido beber depois do evento. Poderia ter ido pro evento, ter usado de várias outras maneiras. Como eu talvez teria feito no passado. A galera falou assim, pô, vamos se encontrar em tal lugar. Eu falei, pô, galera, eu vou dormir, que amanhã eu tenho que estar com foco, entender realmente o que está sendo passado ali, porque assim, eu já não estou mais na busca do reconhecimento. Eu falo assim, o Marco é chato, o Marco não vai, o Marco não bebe, o Marco isso, o Marco pensem. Tudo bem. Porque o que eu me importo hoje é realmente falar assim, será que Deus está se agradando da minha conduta? Legal. Do que eu estou falando? Legal. E quando eu me pego pensando assim, Deus não está se agradando, eu fico envergonhado. Antigamente eu não tinha vergonha de ir pro Maracanã num domingo no horário da igreja e beber. Para mim era legal, era normal. Hoje, já estamos chegando quase no meio do ano, né? Eu não fui no Maracanã uma vez. Se você for lá em casa, você vai ver que tem uns 30 copos do Flamengo. Todo jogo que eu ia, eu comprava um. Era o meu hobby ali, né? Comprar copo. O pastor até falou, isso é coisa de cachaceiro, hein? Brincando. Falei, não, pastor, tinha dia que eu não bebia, não. Mas eu passei a beber muito mais indo ao Maracanã. Por quê? Ambiente. Sim, é um ambiente. A gente falou, inclusive, num episódio aqui... sobre o ambiente que você está frequentando. Um ambiente, as pessoas, né? Ele pode não determinar quem você é, mas ele influencia. É culpa do ambiente? Não. Não. Você foi ali por livre e espontânea vontade. Então vem a questão do livre-arbítrio. Deus te dá o livre-arbítrio. Para você fazer o que você quiser. Mas mudança de carreira tem que ter Deus na frente. Porque às vezes tu tá querendo fazer uma coisa porque tu inveja outra pessoa. Ou por raiva. Ou para buscar reconhecimento. E as coisas não estão dando certo e você não sabe por quê. Por quê? A busca, mas será né? que Deus está na frente do seu negócio? Então, eu tô buscando equipe. Cara, vou contratar alguém. Comecei a pensar, vou contratar. Porque todo mundo é freela, né? Todo mundo é freelancer. E das coisas que eu preciso. Faz landing page, faz isso, faz aquilo, faz parceria.
Aí eu falei, cara, eu vou realmente formar uma equipe. Vou começar a contratar fixo. Aí, esse final de semana, tudo recente mesmo. Eu tava pensando, cara, onde que eu vou contratar isso? Vou procurar um Instagram de estagiário, etc. Eu vou botar no Workana. Fui à igreja, fui ao culto, me conectei, pensei, cara, vou buscar dentro da igreja, vou buscar alguém sem conhecimento, zero, Legal. mas é porque é Legal. uma pessoa que tem o mesmo propósito que você. Isso aí. Porque quando você vai empreender, qual é a questão? Você tem uma visão do negócio. Uma coisa que está ali ardendo no seu coração. Sim. Mas a pessoa que está contigo tem a mesma visão? Isso pode colocar o seu sonho abaixo, como colocou Isso. o meu primeiro. Exato. Caraca aí. Será que a pessoa está no mesmo propósito que você? Então é melhor, às vezes, você contratar alguém que tem zero, dependendo da fase que está a sua empresa, Sim. que tem zero conhecimento e você treinar aquela pessoa. Sim, inclusive vai ensinar ela, vai, né, dar o passo a Quem passo. ensina, aprende 2 vezes. Cara, quem ensina aprende 2 vezes. Verdade. O conhecimento liberta. O conhecimento transforma. Deus quer que a gente transborde. Então, você está transbordando. Melhor Legal. As pessoas separam muito, né? Igreja e igreja. Na verdade, a igreja é o dia todo. Você Nós somos igreja. é a igreja. Legal. Teve um menino que, se Deus quiser, ele vai trabalhar comigo. É um que mandou uma mensagem no grupo da igreja. Como que tá a sua comunhão com Deus? O seu culto? Hoje é segunda. O seu culto com Deus não é só quinta e domingo, não. Aham. O seu culto com Deus começa hoje. Você já orou? Já agradeceu a Deus? Então, você está Já cultuando a todo tempo. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento que a gente está cultuando a todo tempo, você vai falar assim, cara, eu estou cultuando dentro da minha empresa. Será que dentro da minha empresa eu estou sendo o crente de domingo de novo? Que eu chego, sou outra pessoa? Então, Já falou para sobre mim, isso aqui. a transformação de carreira hoje, real mesmo, pra gente, né? Que tá ali no reino de Deus, só pode acontecer quando você tem a certeza, o direcionamento. E isso vem a partir de oração, jejum, pessoas que têm mais conhecimento Leitura que você. da Bíblia. Momento com Momento de Deus. comunhão. Não se afastar de Deus quando você começar a prosperar. Então, hoje, eu falo assim, cara, eu vou voltar para Macaé, eu poderia ficar no Rio, porque eu tenho uma reunião na quinta-feira. Só que aí eu falei assim, cara, meu compromisso é o quê? Célula terça-feira. Isso veio como? Esse entendimento? Sozinho? Não. Conversei com o meu pastor, falei, pastor, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Pode fazer em outro lugar? Ele falou, ó, não é aconselhado e tal, que não sei o quê. Eu falei assim, então tá, pastor, eu vou ao Niterói, vou voltar, porque o meu compromisso mais importante é o quê? Deus. O rei. Hoje é dia de célula lá. Hoje é dia de célula. E é uma célula muito legal, porque... Tu mora na praia? Na Praia do Pecado. Olha aí! Olha, ele mora na Praia do Mora na Pecado. Praia do E tem Pecado. uma célula lá. Vai ser, realmente vai ser completamente transformado. É a e o célula... que tem escrito lá na tua... E essa é a palavra que realmente toca meu coração quando eu penso em empreendedorismo. Por quê? Na minha primeira empresa, não tinha isso. Mas em todas as outras que eu tiver hoje, vai ter. Legal. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. 5:20. Romanos 5:20. Então, será que eu realmente estou transbordando Deus? Será que o propósito dele está ali dentro? Porque não adianta, Felipe, eu chegar para você e falar assim, Felipe, consegui uma passagem aqui, a passagem é 15 mil, vou te vender por 10. Assim, pô, é justo? É justo, se você vier do mercado. Mas se você for um cliente meu já, de mentoria e gestão, por que eu vou ganhar de você 2 vezes? Porque é isso que acontece hoje, te explicar ali, mais ou menos, né? Tomara que não venham críticas, mas se vier, me marca que depois eu respondo. Como que funciona uma agência de viagem? É oferta e demanda. Sim, As passagens total. são variáveis. Total. Mas quando você vem para a agência de viagem e compra uma passagem de última hora, ela pode conseguir uma passagem de R$2.000 mais barata. O que ela faz? Ela coloca a margem dela. É justo, porque você não é um cliente fixo dela. Mas é isso que eu falo, assim, tem que separar. Você tem que ser justo com as pessoas. E eu tenho esse direcionamento por quê?
Porque eu tenho que honrar a sua vida. Você contratou meu serviço para eu fazer a sua gestão. Além disso, eu vou te cobrar um valor exorbitante? Não. Eu tenho que agregar, gerar valor para o serviço que você me contratou. Então, para quem faz gestão de milhas, é um valor fixo. Independente se eu economizar 10, 20, 30 mil reais para você. Entendi. Vai ser um valor fixo, que é R$450. Show. Mas para quem não é cliente de gestão de mentoria, é o variável. É um variável. É o que Eu tá posso ali. sair no 0 a 0 na passagem, só que eu não vou cobrar mais nada além dele. Sim. Por quê? Porque ele confiou a mim, a gestão dele confiou a mim, Pô, isso é eu muito ensinar sério, ele. cara. É. Mas tem gente que não é cristão e tem esse discernimento? Tem. Tem. Mas a gente tem a obrigação de não... E entregar com excelência. Entregar Isso, com você excelência, sabe que não é, você, pô, não tô entregando com excelência, porque eu tô fazendo isso. Tu Então- mesmo, você mesmo não vai se sentir bem. Então, hoje a transformação de carreira passa por não ser pedra de tropeço para ninguém. Exatamente. Será que se eu fizer isso aqui, eu vou escandalizar o mundo? Uhum. Tem gente que fala, Marcos, você faz o quê? Você vive de quê? De OnlyFans? Eu falei, De OnlyFans. OnlyFans. No começo eu achava engraçado, eu brincava. Não é graça, não tem E graça falava não. assim, eu tenho uma página lá. Hoje em dia eu falo assim, não, gente, não vivo disso. Uhum. Isso não é correto, não julgo ninguém que tá lá. Mas, antigamente, tinha muitas coisas que essa que é a questão, né? Entendi. Que são pequenas. Porque todo mundo fala traição, xingamento. Fala de muitas coisas que Fofoca. são grandes ali, os 7 pecados capitais, etc. As 10 10 mandamentos. 10 mandamentos, tabernáculo, etc. Mas esquece dos pequenos pecados que vão enchendo o seu balde. Tipo, uma brincadeira dessa. Eu falo assim, pô, Eric, Uhum. tá fazendo OnlyFans? Você fala, tô sim. Aí o cara passa a acreditar. Tem gente que acredita. Fala, pô, o cara é crente, tá fazendo OnlyFans. Cuidado com o que você diz, com o que você declara. E são coisas Brinca- pequenas. As brincadeiras Mas a gente bobas, não né? as pessoas não tropeçam em montanhas, tropeçam em pedrinhas. Exatamente. Então, hoje, é o que eu falo. Eu trago tudo isso para transição de carreira. Você realmente entender qual é o seu propósito. Porque se não for para engrandecer realmente o reino, cara, por que você está fazendo isso? Se o que você faz, você consegue transformar vidas, consegue ter uma autoridade maior. Tem gente que vai falar assim, pô, vocês estão fazendo podcast porque vocês querem aparecer. Pode ser, o pode jogo. acontecer. E se você realmente não estiver fazendo pelo propósito correto, Você vai se doer e vai acabar te continuando. vai. Mas se você sabe qual é o seu propósito, se Deus ardeu o seu coração, você está fazendo ali porque você realmente quer impactar mais pessoas, quer levar isso, você vai continuar. E o seu negócio vai prosperar, E porque não vai dar ouvidos a... existe um propósito na sua Verdade, naquela. Por mais que vocês não tenham feito transição, né? Muito bom. Tomara que vocês. Podcast chega no nível do podcast que são Tops. top Brasil Vai aí chegar. hoje. Tá Se Deus chegando. quiser. Vai Ué. chegar. Vamos profetizar aqui. Só temos apenas 4 meses de podcast. Vamos profetizar aqui. Se vocês fizerem a transição de carreira, antes, o que é que vocês vão fazer? Fala, Deus, será que Exato. realmente isso? Será que o que eu tô fazendo realmente vai agradar o Senhor? Será que eu vou impactar outras pessoas, vou levar? E tu vai fazer. E quem não conhece o processo vai falar assim, vocês estão fazendo por causa de quê? Mas aí não importa, que o importante é que Deus sonda corações Mas- e sabe qual é realmente o propósito. Para fechar, tem uma frase que meu tio fala, e ele fala assim, Marco, ninguém quer saber a sede que você passou. Boa. Todo mundo quer beber a água que você tá bebendo hoje. Então, daqui a um tempo vai ter muita gente que fala assim, Boa. nossa, Ninguém quer saber o a sede que Marco- você passou. o Marco isso, o Eric aquilo, Todo mundo quer beber água que você está bebendo hoje. o Felipe. Mas ninguém sabe o que você passou por trás, o seu processo, né? Cada um com o seu processo. Então, é por isso que é importante, ou pode vir crente. A gente testemunhar aqui para as pessoas realmente conhecerem e falar assim, não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. Porque até quem já chega no cargo tem uma árdua ali, um serviço de se provar, de convencer as pessoas. Então, a gente tem que parar de pensar nos demais. E esse livro fala disso. Para de se comparar, para de julgar. Legal. Foca no... Até peguei aqui já um... No depois eu seu vou falar no meu insight conhecimento. final, eu vou falar disso.
no seu ali, na sua relação com Deus. Show. E é isso que importa. Então, assim, falamos bastante, falamos de transição, falamos de reino, falamos de muitas coisas. E, então, assim, fica o convite aqui. Se você é de Macaé, é da Praia do Pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vai lá na célula dele, deixa um comentário aqui, segue ele, Prosper_Marco No Instagram. no Instagram. E aí manda um direct pra ele e ele vai convidar vocês aí, se for da região, enfim, pra aparecer lá na célula dele. E assim, nós acreditamos aqui, você quer deixar... Não, me pergunta que eu tenho uma mensagem legal. A gente tem todo um protocolo aqui, e aí assim, nós acreditamos, Marco, que a gente chega de um jeito aqui, você chegou, você veio de Macaé pra cá, você entrou aqui, a gente começou o bate-papo, você chegou de um jeito, e nós acreditamos que a gente sempre chega num ambiente de um jeito e, dependendo ali da conversa, a gente vai... Seja boa ou ruim, no caso aqui é ótimo, que a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. Com certeza. Todo podcast a gente chega de um jeito, e até porque o dia se renova. É um dia novo, e aí a gente acordou, né, o ontem já passou, o amanhã não existe, a gente só tem o hoje para poder fazer e acontecer. Então a gente chega de um jeito, eu cheguei, ele chegou, você chegou, todo mundo chegou aqui de um jeito, e depois dessa conversa, a gente acredita que nós vamos sair melhores daqui. E, em virtude disso, o que ficou, depois desse bate-papo maravilhoso que a gente teve, em uma frase ou uma palavra, qual foi o insight aí que você tirou desse nosso episódio? De hoje, que quem entende propósito sustenta o processo. Eita. Legal. Quem entende o propósito. É profundo isso, cara. Só suporta o processo quem entende o propósito. E eu escutei essa frase, hoje é Terça. domingo, da minha tia que é cristã. Olha aí. E tocou meu coração agora também. Show. Legal. Só Quem entende o propósito... entende o propósito quem suporta o processo. É isso aí. E você, Filipão? Cara, então, eu tava aqui, né, olhando o livro e como é que é o nome desses negócios que ficam atrás do livro? Eu esqueci o nome, como é que fala, mas... Não, isso aqui, A sinopse. Não, pô. O último. Os comentários a recomendação. Acho que são as recomendações, né? Enfim. Aqui, ó, vou passar aqui na câmera, ó. As recomendações é a da capa de página trás. do livro. Você vai ver, você pegar esse livro, você vai ver, e o pastor Jeremias Pereira fala uma coisa que eu acho que, cara, consolida tudo que a gente falou aqui, e que agora eu tô até com mais expectativa sobre esse livro. Olha aí. Acredito que seja muito sobre isso, e sobre tudo isso que a gente falou, mas vou ler aqui o que o pastor Jeremias Pereira falou, ele fala assim, ó, uma vida com propósitos nos ajudou a sintetizar e memorizar as prioridades da vida, nas quais devemos nos concentrar durante nossa jornada nesse mundo. Concentrar no quê? Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missão. Concentre sua vida nesses propósitos e sua congregação florescerá e frutificará mais e mais. Aqui, óbvio, ele está falando num contexto, né, de igreja, mas eu acho que... E pensando nessa reflexão toda que o Marco trouxe aqui para a gente, se a gente concentra, né, a nossa vida em adoração a Deus, comunhão com os irmãos, discipulado, né, de fato caminhar junto, né, o discipulado é isso. Serviço, você servir mesmo por algo maior, não para... A gente tem aquela pegada, né? Servir por algo maior, não é ser visto por alguém maior. Boa. E missão, né? E a gente estava falando disso aqui ainda agora, mas se a tua vida tiver... vou colocar dessa forma. A tua vida no cerne, e no entorno de tudo que você faz, tiver esses pontos, esses tópicos, quase que naturalmente a tua vida floreia, né? Teu jardim fica florido. Por quê? Porque você está focando nas coisas certas. Você está focando em coisas onde Deus está. Né? Se a tua vida... como é que eu vou dizer isso com outras palavras? Se no cerne da tua vida, no entorno de tudo que você faz, tem adoração a Deus, comunhão com os irmãos, discipulado, ou seja, caminhar junto de quem precisa ou você caminhar com quem você precisa. Servir a quem, né, precisa. E missão é sobre ajudar o outro, né? Ajudar o próximo. Cara, naturalmente a tua vida cresce. Aí a abundância, ela vem de todas as áreas. Vem de todas as áreas. É natural. E a abundância não tem a ver só com grana, né? Que fique bem claro isso. Naturalmente a tua vida familiar vai estar feliz. Cara, a tua vida profissional tu vai estar realizada. A gente estava falando disso aqui, né? Tua espiritualidade, cara, você vai ter contato com Deus. Cara, em todas essas áreas aqui,
você vai ter contato com Deus. Então, e naturalmente a tua vida financeira flui também. Então, na verdade, você centrando a tua vida, né, em ter esses itens ao entorno de tudo que você faz, naturalmente tu tem abundância. Excelente. Esse é o nome da empresa, né? É Prosper. De prosperidade. De prosperidade. Legal. E prosperidade não tá ligada Só dinheiro. só a dinheiro. Ser próspero é muito mais abrangente. Uhum. E pra gente que é cristão, ser próspero é realmente evoluir em todas as áreas da vida, não se afastando. De Deus. Total. E pra mim, um insight que fica desse episódio é exatamente isso. A melhor transição de carreira para você fazer é você se jogar nas escrituras, se libertar de todas as coisas do mundo e realmente viver o evangelho. Então, independente da sua profissão, dependente, a melhor transição de carreira, isso teve agora que veio muito forte em mim, é você realmente vivenciar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu tô te fazendo um convite. Se você tá em dúvida, se você quer conhecer alguém, cara, não sei onde você tá, isso aqui tá espalhado aí na internet, faça como o Marco. Se junte a pessoas que vão te engrandecer, que vão te trazer clareza. Se você tá com alguma dúvida, se você tem alguma coisa ali que você não se sente bem, cara, não é sobre religião. É sobre você falar com Deus, conversar com Deus, experimentar as coisas de Deus. Então não é sobre religião. Jesus não veio para te fazer cristão, católico, espírita. Jesus veio para te fazer filho. Então você precisa assumir essa identidade de ser filho. Então a melhor transição de carreira é ser filho de Deus, literalmente. Amém. Se alguém quiser, pode mandar mensagem para mim também no privado, sem interesses de negócios, né? Que a gente vai conversar. Eu vou conversar com quem quiser sobre essa questão, né? Porque realmente eu posso transbordar para a vida das pessoas. Show! Muito então bom. é isso. Se você gostou do episódio, deixa um comentário aqui embaixo, espalha para todos os seus amigos, compartilha, segue a gente no canal. Nós temos aqui YouTube, Instagram, TikTok e vamos que vamos. Até o próximo episódio. Até lá. Valeu. Valeu.